Bem-vindo, bem-vinda a essa live Encontro de Reintegração. A gente vai olhando questões profundas que tocam todas as nossas relações. Hoje a gente vai olhar para a carência de reconhecimento, né? O que sustenta a carência de reconhecimento? E aí, quando a gente olha para isso, a gente pode se perguntar por que a gente sofre tanto para ser visto, ou porque quando é tão sofrido quando a gente é mal visto. E quanto a carência de reconhecimento ou o medo de ser mal reconhecido ou mal visto faz com que a gente deixe de fazer muitas coisas também, ou perca muito tempo na vida, né? O tempo aí como tecido da nossa vida. Então, tudo isso é muito humano. Quando a gente fala de carência de reconhecimento, a gente está falando uma coisa muito humana. Então, não é uma coisa pra gente ficar se julgando, é uma coisa pra gente rir disso, né? A gente rir e observar, a gente rir e soltar, ver como é que isso surge. Então, eu vou falar o que sustenta a carência de reconhecimento, né? No sentido de que, quando a gente percebe o que está sustentando, como que a gente está, como se estivesse equilibrando um prato, né? Eu estou sustentando essa carência de reconhecimento. Então, quando você se dá conta que é você que está sustentando essa carência, que ela não é uma coisa inerente ao teu ser, né? Aí você pode ir soltando isso, pode ir afrouxando. E aí você não vai ficar mais refém do mundo, não vai mais ficar refém do que os outros pensam de ti, né? Isso pode se afrouxar. Essa carência de reconhecimento, ela pode ir se esvaziando, pouco a pouco, paulatinamente. Então, o que sustenta primeiro essa carência de reconhecimento? Primeiro, é uma necessidade de sobreviver, de pertencer. Pertencer para sobreviver, né? É o medo de ser expulso da aldeia, é o medo de ser expulso do clã, da família, né? É o medo de ser deserdado. E não é um drama, né? Porque para a nossa criança, quando a gente nasce pelada, sem saber andar, assim, a criança ela nasce completamente vulnerável. Então, pertencer é uma questão de sobrevivência. Se a mãe olha feio para ela, se o pai olha feio, ela se sente em risco de vida. Então, o primeiro que sustenta essa carência de reconhecimento, e que é legítimo na infância, é o medo de não pertencer, o medo de não sobreviver. Talvez a gente só esteja viva hoje porque lá atrás a gente agradou. Eu não sei como é que foi a história de cada um, né? Tem pessoas que tiveram pais profundamente disponíveis. Tem pessoas que não tiveram pais profundamente disponíveis, né? Então tiveram que, às vezes, fazerem mais coisas para serem reconhecidos, né? Então, quando a criança ela não é reconhecida, ela se sente num estado de ameaça. Ela sente que ela pode morrer. Simples assim. Ela sente que ela tá com a sobrevivência dela ameaçada, né? Então, a gente pode se perguntar e olhar pra gente, né? Em relação ao nosso clã familiar, nossa família, né? Que situações da tua família que você agindo, às vezes dá um medo que você possa ser deserdada, assim, que você possa ser mal vista. O que você faz, deixa de fazer, ou pensa em fazer, ou pensa em deixar de fazer, que você acha que as pessoas podem te excluir da família, podem te olhar torto, podem te olhar mal. Eu lembro, uma época eu comecei a frequentar uma academia. Nessa academia tinha aula de dança. E nessa aula de dança tinha uma professora muito boa. E ela ensinava a dançar funk. E eu comecei a gostar de dança funk. Só que eu me senti engraçada, me senti estranha, porque na minha família o pessoal é ligado à música, e músicas profundamente eruditas e sutis, delicadas, né? E aí eu sentia que eu me deserdar se eu continuasse dançando funk. Eu acho que até hoje eu nunca tive coragem de pôr um vídeo assim. Mas enfim, por quê?
porque a gente tem necessidade de pertencimento, de ser reconhecido dentro daquele clã. Então, se naquele clã familiar estudar é bom, as pessoas vão estudar para serem reconhecidas como boas. Se no seu clã familiar tem outros valores, você vai preencher aqueles valores para pertencer àquele clã e ser reconhecida como parte daquele clã. Você é uma das nossas, você é um dos nossos. Então, é uma necessidade profundamente infantil, que a gente pode ir soltando na vida adulta. Hoje, se a gente desagradar a tua família, se a gente desagrada a nossa família, a gente não está mais em risco de vida. Antigamente, sim. Hoje, você consegue se virar. Então, assim, a primeira coisa que gera, né, essa carência de reconhecimento, essa necessidade de pertencimento que é legítima na nossa criança, que a gente já pode ir soltando. E a gente pode olhar, né, quem que a gente ainda tenta impressionar, né? A gente pode transferir essa necessidade de pertencimento para outras pessoas, né? Para outras coisas, né? A gente transfere para um chefe, transfere para o cliente, que é o reconhecimento do cliente. Tem gente que transfere para terapeuta. Às vezes eu vejo que tem uns clientes que tentam me agradar. E assim, deixa de falar coisas... Deixa de falar as próprias sombras. Então, assim... Quem que a gente ainda tenta impressionar? É como se nossa vida dependesse disso. Isso vem muito desse software antigo, sobrevivência, que nem precisa mais estar rodando hoje, né? E agora eu vou trazer o segundo pilar que sustenta essa carência de reconhecimento. Então, o segundo pilar que sustenta essa carência de reconhecimento é a fantasia de que as pessoas estão te vendo. Que as pessoas, elas te veem, elas não te veem. Mesmo que ela esteja te olhando fixamente, ela não está te vendo. Eu não sei se isso é uma boa ou uma má notícia. Mas as pessoas, elas não estão te vendo. Elas estão centradas no mundo interno delas. E elas estão vendo com o filtro, com a lente do mundo interno delas. Então, elas não estão vendo você numa manifestação da maneira como você surge naquele momento. Ela tem algumas fotos de você na mente e ela está focando em alguns aspectos em específico. Então, as pessoas, elas não te veem. Elas veem as memórias que elas têm de você. Elas veem as próprias inseguranças. Elas veem elas mesmas. Elas veem as próprias qualidades, os próprios defeitos. Eu sempre, assim, desconfio quando um cliente me elogia. Eu sinto que ele está elogiando ele mesmo, sabe? Porque, no fundo, as pessoas não te veem. Elas não te veem. Elas estão vendo elas mesmas, né? Então, elas veem o próprio mundo interno. Elas te veem como um espelho. Você surge como um espelho. E elas olham através desse espelho. Olham o fácil e difícil delas através de ti. Então, você pode ficar tranquila. Pode aparecer bastante, ser vista do seu jeitinho, que ninguém tá te vendo mesmo. Mesmo que pareça que a pessoa tá te vendo, ela tá vendo ela mesma. Tá vendo o próprio mundo interno, tá vendo a criação que ela teve, tá vendo as memórias dela. Elas não te veem, as pessoas não te veem, ninguém te vê. Ninguém tá te vendo, fica tranquila. Ninguém te vê. Por mais perspicaz que a pessoa seja, ela não consegue te ver como você é. Ela vê uns fragmentos, vê algumas coisas que estão muito mais relacionadas a ela do que a ti. Né? Você pode virar para pessoas diferentes ou para pessoas em fases diferentes. Você pode virar heroína, você pode virar vilã, você pode virar uma figurante, você pode ser uma pessoa invisível. Para muitas pessoas você nem importa, para muitas pessoas você é muito importante. Mas o que faz você surgir é o olhar dessas pessoas, não é você que tem uma natureza intrínseca de vilã, não é você que tem uma natureza intrínseca de heroína, não é você que tem uma natureza de ser invisível, de que ninguém te vê. Não, é o nascimento que a pessoa te dá. Isso vem muito mais do olhar dela do que de ti.
tem nada a ver com você, né? Então, você pode até pensar, né? Quantas vezes você ensaiou alguma coisa achando que as pessoas iam notar tudo que você estava falando, né? Em que momentos que você achou que as pessoas iam reparar em ti, elas nem repararam tanto assim, né? Que momentos que você percebeu que a pessoa ela não estava de fato conversando, te olhando, ela estava conversando com alguma referência dela, né? Então, muitas vezes, por exemplo, alguém vai fazer um evento, uma palestra, fica muito preocupado com o que as pessoas vão achar de você e tal, né? Por ter uma certa exposição, de papel de destaque. E, na verdade, as pessoas elas estão pegando aquele conteúdo, adaptando para o mundo interno delas e olhando para si mesmas, para as próprias referenciais, né? Então, mesmo quando uma pessoa te ofende, ela não tá te vendo. Quando ela te elogia, ela também não tá te vendo. Ela tá vendo coisas em você que ela reconhece no mundo interno dela. Mas isso não quer dizer que seja você, né? E agora eu vou trazer o terceiro pilar. Aí é o terceiro, mas na verdade é o primeiro. É o terceiro, mas na verdade esse seria o pilar zero, o pilar que sustenta todos os outros, que sustenta a carência, o pilar maior que sustenta a carência de reconhecimento, o pilar oculto que sustenta a carência de reconhecimento. Esse pilar esse aqui é talvez, não sei quem que vai se conectar com isso aqui, mas se você conseguir alcançar isso aqui é muito bom. Então, assim, a terceira ideia errada que sustenta uma carência de reconhecimento é na verdade um eu que quer ser visto. Porque a gente tem uma ideia de eu, né? Eu, o meu nome, a minha pessoa, que tem um corpo. E a gente dá muita solidez para isso, como se meu eu fosse algo contínuo e sólido. Então, meu eu, Dora, é algo contínuo e sólido. Então, desde que eu me lembro por gente, tem eu continuamente, de uma forma sólida, operando no mundo. A gente tem muita uma ideia de que esse eu, ele tem uma força, que ele é indestrutível. E, na verdade, o nosso eu, ele é muito frágil, o nosso eu, ele é construído. Alguém lá falou um som lá, Dora, Dora, ficou repetindo teu nome no teu ouvido, até você olhar quando queria, até beber, assim, você olhar. Aí você aprendeu que quando fala aquele som lá, você tem que olhar, senão as pessoas vão falar mais alto e vai doer teus tímpanos. Então aí você aprendeu a responder pelo aquele nome. Aí você aprendeu que teu corpo termina na tua pele, então meu corpo ele vai até aqui, termina na minha pele. Terminou a pele, já não tem mais corpo. Então a gente cria a ideia de um eu, aí tem o meu nome, aí a gente começa também a dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu começo a enfeitar esse eu, né? Esse eu tem uma história, tem um currículo, tem uma vivência, esse eu teve relacionamentos. E a gente começa a encher nosso eu que nem uma árvore de Natal, vai pendurando um monte de coisa, assim. Eu passei por tais religiões, eu aprendi tais coisas espirituais. A gente vai enfeitando esse eu com viagens, com experiências, e esse eu vai ficando cada vez mais aparentado, assim, né? Como se a gente fosse uma loja de antiguidade cheia de coisa que a gente bota ali. Só que esse eu, como ele é construído, ele não é uma coisa inerente, a gente acha que o eu é uma coisa inerente. A gente acha, não, eu sou isso, isso é uma coisa sólida e segura. Não, isso não é sólido nem seguro, porque é construído, isso é uma ideia construída. Porque a minha consciência ela pode se deslocar de mim. Quando eu estou vendo um filme, por exemplo, às vezes eu esqueço do público, minha consciência entra no filme. Então tem momentos que a gente pode deslocar a nossa consciência para fora do eu. Pode ser que a gente até esqueça da nossa existência em alguns momentos. Então, esse eu, a gente quer manter ele a todo custo. E para dar solidez para ele, para dar terra para esse eu, a gente precisa de reconhecimento ou ficar falando palavras para que esse eu possa existir.
Ele tem que ser visto por outras pessoas para que ele possa continuar sendo existente. E só que essa manutenção desse eu, de ficar todo o tempo reconhecendo ele, é muito frágil. É como você ficar pondo remendo numa coisa que sempre vai sair o remendo. Aí você bota o remendo, aí sai o remendo. Porque não tem que a gente fale, não tem como a gente construir e falar eu sou isso, eu sou aquilo, porque daqui a pouco eu sou outra coisa, daqui a pouco nem sou eu. Daqui a pouco a nossa vida se esvai, e a gente nem tá nesse corpo. E aí daqui a pouco a gente começa a envelhecer e a gente começa a ver que aquele eu que eu achava que era antes não é mais aquele eu que está se apresentando. Então esse eu, ele é tão sólido assim. Então assim, esse é o problema raiz, né, da carência de reconhecimento. A ideia de que existe um eu. E que esse eu é sólido. E que esse eu é contínuo. E não é. E quanto mais a gente quer defender e proteger isso e fazer esse eu ser visto, ter um lugar para ele, mais a gente se perde. Esse eu, quando a gente tem essa fixação nesse eu, essa fixação ela é infinda, não tem reconhecimento que vai suprir o eu. Por quê? Porque o eu é frágil, o eu ele tá todo momento ele está se desfazendo, a gente tem que construir ele de volta. Então, quando uma pessoa tem reconhecimento, ela recebe vários prêmios, ela quer mais prêmios, mais reconhecimento. Se ela tem reconhecimento material, não, agora ela quer o reconhecimento espiritual. Então, assim, a pessoa, ela quer, é uma criança insaciável de reconhecimento. A busca por reconhecimento, ela é infinita, ela nunca termina. Por quê? Porque a manutenção do eu é muito difícil. Ficar fazendo essa manutenção do eu fulana, eu ciclano, eu sou assim, assado, a minha vida é assim, e ficar fazendo esse reconhecimento o tempo todo é cansativo. É cansativo, é como se tivesse que ficar remendando uma coisa que está sempre caindo. E é dolorido. E sempre vai ter alguém que não vai dar bola pra você, que vai falar mal de você. E aí vai ser que nem uma flecha no coração. Mas por quê? Porque a gente está fixado nesse eu. Porque se a gente ficar num espaço aberto, vai ser uma flecha lançada no espaço aberto. Não vai atingir nada, nem ninguém. E a gente tem muito mais. A nossa natureza é esse espaço aberto. Nossa natureza é uma liberdade. Nossa consciência ela pode se deslocar por tudo quanto é canto. Ela não fica só no corpo. Tem momentos que você até esquece o teu corpo. Tem esportistas que eles até sofrem acidentes e eles nem percebem, eles continuam a prova, porque a consciência deles está se deslocando em outro lugar. Eles não estão identificados com o corpo. Tem pessoas que se doam a causas grandes e que não estão identificadas consigo mesmas. Então, assim, por que esse reconhecimento, essa carência de reconhecimento, ela sempre falha? Porque esse eu, ele é insustentável. Mas quando ele cai, ainda fica algo. Então esse eu é como se fosse uma casa. Essa casa, todo momento ela vai precisar de manutenção e uma hora ela vai desabar. Mas existe algo embaixo da casa, existe o terreno, existe uma terra. Essa terra é um espaço básico, é um espaço manso, aonde a gente constrói as coisas. Esse espaço manso, esse espaço livre, é a nossa verdadeira natureza. A gente não precisa fazer esforço para manter isso. A gente não precisa fazer esforço para estar nesse espaço de abertura, para lembrar que a gente é esse espaço aberto. A gente pode construir. Quando a gente era criança, a gente construía mundos de criança, brincadeiras de criança. Quando a gente era adolescente, a gente criava fantasias de adolescente. Como adultos, a gente cria mundos de adulto, cria profissões, cria rotinas, constrói coisas, né? Mas o que fica não são essas construções, o que fica é essa natureza mansa, profunda, essa natureza vasta, ampla, que existe antes de você ser um nome, antes de você se manifestar com o corpo, antes de você surgir da maneira como você é. Essa natureza vasta, aberta,
ela não tem idade, ela não tem nascimento, não tem morte. Essa natureza não pode ser destruída. Ela não precisa de reconhecimento, porque ela é forte por si mesma, né? Então, resumindo, né? Olhando o que sustenta essa carência de reconhecimento, é uma necessidade de pertencimento da nossa criança interna, que quer sobreviver, que não quer ser expulsa do clã, né? Também a ideia que a gente é visto por alguém. A gente não é visto por ninguém. As pessoas, elas enxergam os próprios mundos internos, elas não conseguem enxergar a gente. E terceiro pilar, que é o mais estrutural, né, da carência de reconhecimento, é a ideia de um eu, que existe alguém separado do resto, né? Então, como se tem eu aqui, aí tem a minha pele, a minha roupa, e tem vocês aí, como se a gente tivesse separado, a gente não tivesse uma conexão entre a gente, e aí eu preciso do reconhecimento de uma pessoa que está separada de mim. E essa ideia de estar separada, ela é muito frágil, porque a todo momento a gente se conecta com tudo. Tem tribos, por exemplo, que não tem essa identidade de nome tão forte, que as pessoas, elas se conectam com a tribo, por exemplo. As formigas, elas não têm uma identidade de eu. Você vê as formigas trabalhando, elas estão ali numa identidade de clã, numa inteligência coletiva. Essa identidade de eu, ela é construída e ela é difícil de ser mantida. Uma vez que eu comprei uma composteira de minhoca. Nunca façam isso, gente. Tem uma composteira de minhoca pequena. Nossa, aquilo era tão difícil de manter. Assim, era tão difícil de alimentar aquelas minhocas, porque elas eram muito delicadas e eram muito sensíveis. Era muito difícil de manter aquilo. O eu é a mesma coisa. Nossa, o eu é muito difícil de manter. Se você quer manter aquilo que pensam de você, se você é uma boa mãe, se você é uma boa profissional, se você é uma boa não sei o que, se você quiser manter tudo isso, vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Porque a todo momento essas identidades vão ser atingidas, elas vão ser questionadas, vão ser duvidadas. E se você estiver identificado com isso como se você fosse isso, você vai sofrer. Mas se você estiver identificado com essa grande liberdade, esse campo de abertura vasto, da onde surgem todos esses fenômenos, da onde surgiu esse teu corpinho e esse teu jeitinho, que pode surgir outros jeitinhos, da maneira como você já surgiu de formas diferentes, e a cada um segundo você já surgiu de 1000 formas diferentes. Se você estiver aberta para a tua própria abertura e afrouxar essas identidades, você pode performar no mundo com essas identidades, com esses personagens, com esses eus, eu profissional, eu filha, eu mãe. Você pode performar com esses personagens sem estar fixada a eles, sem estar preocupado se vão ser reconhecidos, validados, amados, não. Até porque essa separação de você e do outro, ela não é tão certa assim. Então, vou deixar com vocês com isso por hoje. E se você tiver algum dilema de reconhecimento em relação à tua família, em relação a uma pessoa que você está se relacionando afetivamente, em relação a irmãos, em relação a filho, em relação à profissão, se tiver alguma questão de reconhecimento, entre em contato comigo para a gente conversar sobre isso, agendar um momento para a gente aprofundar nisso, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo domingo.